Muito bem, começando mais um Impact Sessions Pocket, nosso podcast diretamente da Febraban Tech 2025, Act Digital marcando presença. E agora eu tô com o Ângelo Sartorelli, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que alegria, Ângelo. Muito bom estar aqui. Ele que é Head de Engenharia do Santander e a gente vai bater um papo sobre inteligência artificial para desenvolvedores. Isso aí, vamos desmistificar hoje muitos termos, buzzwords e tudo mais. Né? Muito bem, vamos lá, começando. Desenvolvedores. Desenvolvedores exatamente do que, Ângelo? Sabe aquela aplicação que você usa do banco lá, que tem a sua conta, que você faz seu Pix? Se você quiser, até te passo o meu para você testar. Olha lá, o aplicativo. Já faz o Pix para ver como é que é. Bom tem demais. Muitos desenvolvedores para fazer aquele aplicativo. Parece tão simples, mas a gente tem desenvolvedores de front-end que faz aquilo que você está vendo e interagindo. Tem desenvolvedores de back-end que estão preocupados com onde está o saldo da sua conta, como tudo isso manipula. Não fica no seu aplicativo saldo, tá? Fica tranquilo. Fica lá no banco de uma forma segura. Bom, então o desenvolvedor é quem pensa em toda a aplicação ali, o modelo do aplicativo, como ele funciona, como é que a coisa desenrola, mais ou menos por aí? Exatamente isso. O desenvolvedor é aquele que conhece uma linguagem de programação, ou seja, Sim. que sabe falar com o computador para fazer funcionar toda aquela mágica que a gente gosta, né? No ambiente de hackathon ali, sempre nos times, você tem que ter um desenvolvedor para poder fazer a coisa acontecer. Pelo menos um desenvolvedor. Tem que ter o desenvolvedor participando, ajudando com a ideia, né? Ajudando como transformar aquilo em realidade. E a IA é o novo desenvolvedor. É isso que a gente vai falar hoje. A IA é o novo desenvolvedor. Não, vamos lá, tem muita coisa acontecendo então. Então vamos lá. Para perguntar sobre a IA então, como é que ela está mudando o papel do desenvolvedor e quais as áreas você enxerga que estão sendo mais afetadas com essas mudanças? Bom, vamos lá. Então o desenvolvedor tem a responsabilidade de fazer e que aquilo funcione. Sim. Então são dois aspectos. Eu tenho que construir uma aplicação e eu preciso testar ela. A gente tem várias técnicas para testar. E a IA está ajudando a gente hoje muito nisso. E como testar? É aquela parte que o desenvolvedor não gosta. O desenvolvedor não gosta de fazer o teste. Ele gosta de fazer a coisa funcionar para você, né? Ah, é? Por quê? Porque o teste, o que acontece? Dá bastante Muito trabalho para fazer. Dá bastante trabalho. São muitas condições. Imagina que eu tenho que garantir para você que se você vai digitar o valor do seu Pix, você não pode pôr a letra A lá. Ah, Cara, então não pode ter chato, algarismos ali, por exemplo, pode, só numérico. Só número. Então a IA, o que ela ajuda? Ela ajuda a gente a criar esses testes de uma forma mais simplificada, mais leve e cobrindo testes que o desenvolvedor às vezes não costuma fazer, às vezes não costuma testar. Porque o usuário da aplicação, às vezes ele é muito criativo. Tá. Ele faz coisas que o desenvolvedor pensou só no caminho feliz que a gente fala. Sim. Então a IA ela consegue ajudar a gente a pensar nos caminhos não felizes e criar esse teste muito rápido. Então está mudando muito isso. Algumas coisas não mudam, né? Então o desenvolvedor, o que ele tem que fazer? Ele é o responsável pela aplicação. Isso não muda. Usando IA ou não, a IA para ajudar ele continua sendo responsável. Então a IA vai fazer e ele vai conferir. Então é isso que está mudando no papel. Ele estava acostumado a ser o único agente criando, testando e fazendo tudo. Agora ele tem um parceiro, 24 horas ali, que ajuda ele. E um parceiro muito bem treinado, né? E aí tem que aprender a gerenciar a IA para a IA poder ser um parceiro ideal e a coisa funcionar bem. É mais ou menos por aí? Exatamente. Ele tem que aprender a conversar, né? Então, às vezes ele estava... Às vezes não. Geralmente ele estava acostumado a trabalhar sozinho. Ele participa da reunião com o time dele, que a gente chama de daily. Então, toda manhã ele conversa com o time para falar: poxa, estou com essa dificuldade, estou fazendo isso. Mas o resto do dia, boa parte, às vezes ele passa sozinho olhando para a tela dele, né? Para aquele código, né? Sim. Que muita gente não entende, mas o desenvolvedor consegue entender. E agora ele tem um parceiro que entende esse código, muitas vezes melhor que ele. Porque uma IA, ela é treinada com um volume gigantesco de dados, que talvez esse desenvolvedor nunca vai ver na vida dele aquele tanto de dados. A IA sabe, só que ele precisa saber conversar com ela, porque ela tem uma linguagem própria, que a gente chama de prompt, que é como eu falo para a IA. Assim como entre os seres humanos a gente tem uma forma de conversar, que você vai entender o que eu estou falando ou não, Sim. Com a IA é a mesma coisa. Então uma habilidade do desenvolvedor hoje é aprender a conversar e usar a IA como um parceiro. Que loucura. Que acho que a grande temática aqui, né, da Febraban Tech desse ano é exatamente sobre a IA, como ela está impactando todos os serviços dentro das instituições, e o que a gente está vendo de principal é isso. As pessoas tendo que aprender a administrar a IA para a coisa fluir bem no trabalho ali. Uma loucura, hein? Exatamente, é uma loucura. Mas assim, eu costumo brincar que não existe IA. Não existe. Só existe matemática, estatística. A IA, ela está baseada na estatística. Ou seja, a gente carregou toda a informação que a gente tinha na internet, de códigos, de tudo, e ensinou para ela. E ela faz o quê? Ela faz uma estatística em cima daquilo. Então, quando a IA está criando um programa de computador, um software que a gente chama,
ela não está criando algo realmente novo. Ela está usando o histórico do passado, do que ela foi treinada, e aquilo que estatisticamente combina. Então, se aquilo no passado funcionou, ela entende que vai funcionar. É isso que a IA faz. Caraca, é muita coisa, realmente muita coisa. Tá, e aí a questão é, como aplicar a IA com responsabilidade num ambiente de missão tão crítica, né? Como é que a gente separa o uso real de buzz? Agora a gente vê todo mundo falando de IA. Você troca o nome da coisa para IA e pronto, o seu produto fica mais desejado, né? Sim. Esse é o buzz que a gente chama. Sim. É falar, tô surfando na onda aqui. E para que a gente use no ganho real, a gente tenha um ganho real, a gente primeiro precisa saber que problema a gente está resolvendo. Não é só dizer que eu vou usar a IA. Poxa, qual é o problema que eu estou resolvendo? Ah, é um problema do meu cliente? É um problema do desenvolvedor? Então, esse é o primeiro passo, para a gente usar com responsabilidade. O segundo passo é a gente voltar e sempre olhar, poxa, o humano é o responsável. Vamos pensar num avião, né? Você vai viajar de avião, né? Eu sei que você vai de férias lá pro Caribe, Exato, Maldivas, vai né? curtir com a família. Pensa se você chegasse lá no avião e beleza, o avião tem piloto automático. Sim. E se não tivesse um piloto sentado lá na cadeira, você ia confiar? Não, né? Hoje então, não. É a mesma coisa para o sistema. Você precisa ter um humano supervisionando o que a IA está fazendo. Então, quando a gente fala de IA responsável, é isso. A gente ter em mente que o ser humano continua sendo responsável. Não importa o auxílio que ele tem. Esse auxílio é para que ele tenha menos chance de errar. Porque a IA, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar com dados. Ela pode ter algum erro de cálculo? Não. De cálculo não. De jeito nenhum. Mas o que ela pode ter? Ela pode ter que, como eu falei, é estatística. Algo que realmente estatisticamente combina com o passado não necessariamente é o que vai acontecer no futuro. Então o ser humano está ali para fazer essa checagem. Poxa, isso que a IA calculou para mim, isso que ela está dizendo que vai acontecer ou que é verdadeiro, realmente é verdadeiro? E muitas vezes a gente encontra que não. Então quando ela está gerando um código de computador, a gente vai olhar e vai ver que aquilo não tem nada a ver com o que foi pedido, que aquilo não vai funcionar. Isso depende da experiência. Então o desenvolvedor ele precisa ter um conhecimento, isso não muda, né? A gente tem IA, mas o conhecimento ele é necessário para que eu opere e consiga ser um julgador daquilo que a IA está fazendo. É um up, né? É um up realmente diferenciado, porque além de todo o trabalho do desenvolvedor, além de agora conhecimento sobre gerenciamento da IA, quanto tempo já que você vê essa evolução? Houve mudanças grandes a partir do momento que começou a usar a IA, por exemplo? Vamos lá, a IA em si é algo que não é novo. Não é novo, já está... Ela vem desde os anos 60. E a gente teve vários eventos que a gente chama de inverno da IA. O que é? Tem muita promessa e de repente ela não se concretiza. Porque não existia capacidade computacional, porque não existiam modelos maduros ainda. Os modelos que a gente tinha o ano passado para esse ano, eles já evoluíram muito. Muito, no né? ano que vem vão evoluir mais ainda. Então o que a gente vê é que tem muito ainda para se aprender. Sim. A IA ela vai trazer muitos ganhos, mas a gente precisa aprender muito com ela. E a forma como você faz isso, como que você aprende, é experimentando. Então, hoje, muito do que a gente faz é experimentar, manter, como eu sempre tenho falado, o piloto é o ser humano, Sim. ele experimenta e aprende em cima disso, e com isso a gente vai melhorando e fazendo mais entregas utilizando a IA. É muito aprendizado, então, muita experimentação, capacitação, teste. É isso que vocês fazem no Santander lá o tempo todo. É isso que a gente faz o tempo todo. É isso que separa quem diz que está fazendo alguma coisa de quem está fazendo. Então, quando alguém fala, poxa, eu estou ganhando aqui 90%, 80%, a gente sempre pergunta, poxa, mas espera aí, você está ganhando 80%, 90% aonde? Muitas vezes é numa fase muito pequena do todo. E esse 80% vai se transformar em 1%. A gente sempre costuma falar que quando você vai resolver um sistema, qualquer problema, não sei se é um sistema de computação, se a gente pensar no mundo, o mundo são sistemas interligados, né? O clima é um sistema interligado. Quando você mexe em uma variável, todo o resto é afetado. Então, quando a gente está falando de IA no desenvolvimento, eu estou mexendo em uma variável. Eu preciso saber se eu estou mexendo no ponto certo. Então, quando a gente vê essas promessas de grandes números, a gente precisa saber, poxa, esse número foi ganho aonde? Em qual ponto? Porque às vezes aquele ponto não é tão relevante. Ele faz parte do aprendizado. Sim. Mas ele não é um botão mágico que tudo vai acontecer. Como é o que a gente pensa, né? Pensa que jogou para IA, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Na verdade, não, né? Análises críticas, sistêmicas ali, bem no detalhe de cada ação, né? Exatamente. É isso que nos faz humanos, né? Ter essa análise crítica. Porque a IA, ela só está fazendo cálculos matemáticos. Nós, seres humanos, temos a capacidade da criatividade. É isso que nos diferencia.
A IA, por mais que ela pareça ter criatividade, talvez é algo que você não pensou. Mas é algo que alguém já pensou. Já pensou e tá lá no dado registrado. histórico dela. Exato, ela não vai criar nada da mente dela. Não. Até porque não tem. É a gente que construiu, né? A gente construiu Tá ela. tudo lá. A gente que constrói relações que não existem. A gente é que constrói o agridoce. Uma IA nunca ia criar o agridoce, ela nunca ia misturar azedo com doce. Porque Sim. se ninguém tivesse feito isso antes, ela ia dizer, poxa, são coisas que não, estatisticamente não combinam. A Boa. partir do momento que o ser humano teve a criatividade de misturar essas duas coisas e passou na base dela, aí sim ela passa a conhecer. Passa a conhecer e repetir, né? E apresentar isso de forma para todos. Que demais. Vamos que vamos. Agora, quais as competências que você acha que se tornam obrigatórias? Né? Qual que vai ser o diferencial do desenvolvedor dos próximos anos? Você acha que é totalmente ligado com essa questão da IA? A IA é uma ferramenta, Sim. como todas as outras. Quando a gente fala de desenvolvedor, eu costumo dizer que a gente vai aumentar muito o número de desenvolvedores. A gente vê aí no mercado pessoas falando que vai acabar com os desenvolvedores. Eu acho que o que vai acabar é o desenvolvedor como a gente conhece hoje. Se a gente for pensar tecnicamente, quando começaram os computadores, eles eram extremamente complexos. Era um prédio gigantesco e a forma que tinha de programar era ligar cabo. Você programava, colocava um cabo num buraco e no outro e isso fazia uma conexão elétrica. Essa era a forma de programar. Então tinha pouquíssimas pessoas que conheciam isso. E aí a tecnologia foi se desenvolvendo, foram criando linguagens mais simples, foram criando um termo que ficou muito na moda alguns anos atrás, que era o no-code, low-code, ou seja, qualquer pessoa poderia programar sem conhecer de código. E agora a gente tem a IA que permite você conversar com ela e criar um software ali por trás. Isso significa o quê? Que alguém de negócios, alguém que não é técnico, assim como você, Exato. é capaz de criar um software. É claro, não vai ser um software do banco, Sim. que tem uma criticidade. Mas Sim. você pode criar o seu software, de repente você quer fazer lá com seus amigos o bolão da Copa, Bolão você pode da criar Copa. o seu próprio aplicativo usando a IA. Ou de repente você tem uma ideia para sua startup e você quer criar simplesmente o visual para testar se fica legal, a IA vai funcionar para todo mundo isso. Mas o que não muda? O desenvolvedor ele precisa ter o conhecimento de como as coisas funcionam por trás, como funciona o modelo de IA, como que ele gera, quais são as limitações que tem esse modelo. Ele precisa conhecer também da parte técnica de integração de sistemas. Porque um sistema, como eu falei no começo, o seu aplicativo do banco, ele é mais do que aquela parte que você está vendo ali visual. Ele tem múltiplas camadas ali de segurança, múltiplas camadas de dados. E a IA hoje, a gente fala de tamanho de contexto, que é qual é a quantidade de informações que eu consigo dar para ela naquele momento que ela está processando. Isso é muito limitado. Então ela é capaz de fazer um pequeno aplicativo, uma pequena funcionalidade, mas o ser humano hoje ainda detém o monopólio de fazer toda essa integração, que ela é extremamente complexa. Aulas e mais aulas do Ângelo. Cara, eu fico em choque com os conteúdos. Bom demais, Ângelo. Você vai sair daqui um arquiteto. Meu amigo, eu tô ouvindo cada uma. Hoje eu já troquei ideia sobre computação quântica. Uau! Tá maluco, cara? É muita coisa. Por isso que a gente brinca. Eu não sei daqui 5 anos como é que vai ser esse papo aqui. Você imagina? Nem eu Como imagino. seria um papo sobre desenvolvedores, a gente sentado aqui no Impact Session daqui 5 anos? Olha, a única coisa que não vai mudar, novamente, que é o que você perguntou, o que vai ser crucial? É o raciocínio crítico, é a análise crítica das coisas. Então, o desenvolvedor, seja quem for esse desenvolvedor, como eu falei, todo mundo vai ser um desenvolvedor. Precisa ter um raciocínio crítico para entender o que está acontecendo e, principalmente, qual é o problema que eu estou tentando resolver. A gente não faz tecnologia por tecnologia. Sim. A gente faz tecnologia para resolver um problema pelo qual alguém está disposto a pagar. Exato. Até porque no final também temos que lucrar sobre, né? Claro. Esse é o processo como um todo, é o objetivo principal. Assim, o mundo funciona assim. Exato. Que demais, cara. Pô, eu queria entender, sei lá, alguma mensagem final aí sobre o futuro da engenharia, né? Dessa questão toda com a inteligência artificial. Agora, o que chamado para devs se atualizar e liderar a mudança? O que é esses devs? Poxa, quem são os devs? São essas pessoas que criam todos os sistemas. O meu chamado como um desenvolvedor também, que eu me considero até hoje um desenvolvedor, é nunca deixe de estudar. Isso é uma coisa que não mudou e não vai mudar. Não tenha medo, né? Eu até brinquei outro dia, né? Se a gente for pensar, quando surgiu a revolução das máquinas aqui no Brasil, o Barão de Mauá, ele começou a trazer as fábricas deles, as pessoas invadiam e destruíam as máquinas. Não vamos lutar contra a IA, vamos entender como ela funciona, vamos aprender como usar ela melhor. Vamos pensar nos princípios, né? Então, ler um livro
não deixou de ser obsoleto. Não é porque a IA é capaz de resumir que eu vou deixar de ler um livro. Não é porque a IA é capaz de fazer as coisas que eu vou deixar de fazer a faculdade. Então, estudem, se atualizem, conheçam as ferramentas, não tenham medo da ferramenta, que ela pode ser usada para o seu bem e no futuro você vai precisar dela. Sensacional! Ângelo Sartorelli, meu irmão, muito obrigado pela tua contribuição, a participação e seu tempo. Prazer, obrigado mesmo. Obrigado, hein? Valeu! E a gente segue então na Febraban Tech 2025, Act Digital marcando presença. Brigadão, até o próximo!